Olá, tudo bem? Sou Tomás Milho, termografista categoria 1 e eu estou aqui para falar com você sobre termografia. Então, se você não conhece o que é termografia, por favor, fica por aqui que eu vou ficar bem explicando do A e B, né? Não vou ficar muito profundo aqui para você poder me acompanhar no meu raciocínio. Então, caso você tenha interesse na termografia e se quer saber mais sobre isso, não esqueça de seguir o nosso canal da Termocracy, um canal que foi feito para poder democratizar, né, facilitar o acesso a este conhecimento da tecnologia sem complicações, sem vender dificuldades para poder oferecer facilidades depois, né? Então, esse aqui é nosso mídias sociais. Pode seguir também no Instagram, a gente posta bastante coisinha lá. E, claro, a ideia aqui é embasamento científico de forma simplificada. Então, eu quero ajudar você, que é profissional de área de saúde, área esportiva, para aprender termografia de forma fácil e rápida e usar isto no seu trabalho sem dificuldades nenhuma. Você acha muito difícil? Você já trabalhou na termografia? Comenta aqui, eu queria saber um pouquinho. Quem é meu público? Se você puder falar, olha, estou trabalhando com termografia ou eu tenho interesse para melhorar a minha prática, acrescentar a termografia no meu arsenal, né, de conhecimentos e oferecer isso como um grande diferencial para um clube de futebol ou para a minha área de trabalho, para meus clientes, eu acho que você está no lugar certo. Ok? Então, sem muitas conversinhas e papo furado, vamos direto no que interessa. E aqui estamos. Vamos lá, então. Primeiramente, para você trabalhar com termografia, você precisa de quê? Uma câmera térmica. E aqui eu tenho uma câmera térmica. Caso você nunca viu uma câmera térmica, saiba que é um aparelho totalmente seguro. Por quê? Porque, ao contrário dos outros exames de imagem, que eles normalmente emitem algum tipo de radiação, este aqui é o contrário, ele recebe radiação. E sabe que radiação é esta? É a nossa radiação. Eu emito radiação que não estamos enxergando e a câmera vai enxergar para nós a minha radiação. Então, aqui você pode ver a imagem térmica fazendo exatamente esta medição neste momento. Parece estranho, né? Nossa, será que sou inflamado? A gente sabe como que vocês reagem na primeira vez que você vê uma imagem térmica. Então, aqui eu consigo fazer o foco e aqui eu vou trabalhar para poder entender melhor o que a termografia vai me revelar. É uma imagem reveladora. Você quer saber o que é o interessante nesta imagem? Que ele não é anatômico. Isso mesmo. Enquanto os outros exames de avaliação são anatômicos, a termografia ela é funcional. Então, se você que está assistindo este vídeo é fisioterapeuta, né, professor de educação física, você trabalha como atleta e te interessa a performance, o desempenho, você, lógico, precisa saber de anatomia, né? Até porque é importante. Mas o que mais te interessa é melhorar o quê? A função daquele músculo que você tem. Você precisa ter a hipertrofia. Como você vai fazer isso? Você precisa ajudar na reabilitação. Então, anatomicamente, vamos supor que está saudável, está bem, mas ele tem uma lesão muscular. Então, como você vai fazer isso? Como você vai avaliar e dar a alta dele? Você precisa avaliar a parte funcional. Então, a termografia vai conseguir mostrar para você exatamente isso. Qual? Função, meu amigo. Função é a palavra-chave para você poder elevar como uma alavanca a termografia a sua carreira esportiva. Então, vamos ver um pouquinho como que isso pode acontecer. Então, a primeira coisa, você tem que dominar, claro, né, a captação da imagem. A gente tem alguns protocolos, mas é simples. É como
captar uma imagem fotográfica. É um simples clique aqui, pode captar esta imagem. E você tem que entender algumas questões para você captar direito, lógico. Mas este clique aqui pode te ajudar para chegar mais perto no seu objetivo. Que o quê? Ter uma melhor remuneração, conseguir um emprego melhor, num clube melhor, numa clínica melhor, ajudar a aumentar a clientela, ter fama e poder, né, ter uma segurança, um diferencial. O que é esse diferencial hoje? Com tanta competição que a gente tem, até a inteligência artificial está atrapalhando a nossa vida. Você não precisa de algo que ninguém tem. Então, termografia pode ser a chave do seu sucesso. Pensa bem. Então, vamos lá, vamos ver o que precisamos fazer para que melhorarmos, né, o entendimento da termografia. Então, a imagem térmica é uma imagem, né, que a gente consegue, né, ver informações com cores. Essas cores nada mais são do que uma representação da temperatura, né? E essa temperatura vai me revelar muita informação importante para eu entender o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui uma imagem que está feita de uma pessoa, são as costas dele. Então, vocês podem ver aqui que temos uma paleta, né? Essa paleta de cores, ela mostra que começa do branco, ele vai para vermelho, aí vai para amarelo, azul e chega no preto. Então, toda a temperatura, né, que vocês podem ver aqui na câmera, então a temperatura de 37,5, ela é cor branca. E a temperatura de 28,3, a partir dessa temperatura, ela fica com cor preto, certo? Então, o restante das cores, elas ficam distribuindo dentro desta imagem, revelando para a gente o quê? Um mapeamento térmico, ok? Então, é simples assim. O que eu estou vendo aqui é uma representação da distribuição da temperatura na pele do meu paciente. Então, se eu tivesse uma inflamação, o que eu deveria ver nessa imagem? Uma cor que representa a temperatura mais elevada, certo? Então, se eu consigo ver uma temperatura mais elevada com essa cor, que poderia ser aqui qual? Primeiro o branco, depois o vermelho e aí vai, né? Então, cores mais intensas como o vermelho são muito intuitivas. Então, a termografia é bem fácil para você entender e para o atleta também. Então, não é algo impossível, é muito difícil. Não, só precisa entender o que você está vendo. Está vendo? É simples assim. Então, a gente consegue, com a câmera térmica, revelar uma informação invisível que a gente emite. A gente sabe que estamos com calor. Se você tocar a mão, você sente que está um lugar mais quente, porque está inflamado, por exemplo. Então, nós temos esse sensor de temperatura aqui, na ponta dos dedos, né? Na pele. Só que a nossa mão não é um bom termômetro. Ele é um termômetro meia boca, porque ele consegue avaliar até 2 graus de temperatura somente. Então, quando sua mãe colocava aqui e falava, está com febre, ela tinha uma falha de 2 graus, para cima ou para baixo, a gente não sabe. Então, se você quiser medir temperatura mesmo e saber o número, você precisa de um instrumento confiável de temperatura. Agora, acontece que se eu tocar aqui minha mão, temos o quê? Temos uma transferência de calor entre a minha mão e a pele também. Então, isso aqui é normal, é a lei da física, né? Então, a gente tem esta questão da termorregulação. E a temperatura é muito fugaz. Então, a gente tem que ter um sistema para poder controlar isso. Tá bom? Então, se a gente trabalhar com a termografia, a gente tem que entender essas limitações, esses fatores. Não é um bicho de 7 cabeças, tá, gente? É coisa simples. Simplesmente tem que aprender a metodologia que eu ensino para você poder, né, trabalhar com a termografia na sua área. Então, termografia é uma coisa segura,
não invasiva, imediata, é um clique só, né, que você precisa fazer, e a termografia vai revelar para você os segredos da função que você precisa enxergar e não aparece como nenhum outro exame de imagem. Agora, vamos dar uma olhada como que eu posso interpretar essa imagem? O que você acha? Vamos ver um pouquinho aqui a apresentação. Aqui estamos, eu tenho aqui uma apresentação para você, onde eu vou te mostrar uma imagem térmica de um atleta. Então, este aqui é o nosso atleta de alta performance, e observe uma coisa, algo te chama atenção? Então, presta atenção, para você interpretar a imagem térmica, a primeira característica que você precisa é entender que isso aqui é simétrico. Uma pessoa saudável na imagem térmica é totalmente simétrica. E é isso que a gente está vendo aqui. Uma pessoa bem simétrica. Ela tem aqui, né, no ombro um vaso, mas isso não é um problema, isso só é anatômico da pessoa. Mas o que me interessa aqui é olhar se temos uma assimetria térmica significativa. E isso não é o caso do vaso, né? Então, tudo que ele tem no lado direito, ele tem no lado esquerdo. E a mesma coisa a gente consegue ver atrás. Como vocês podem ver aqui, parece que se eu cortasse ele no meio, né, a gente conseguiria ver que está praticamente espelhado. Então, isso aqui é saúde perfeita do nosso atleta. A partir daí, começa a questão de entender a anatomia, e a partir daqui a gente tem que entender a termoanatomia. Tá? Termoanatomia, como assim? Então, tem que entender que como que funciona a distribuição do calor. Para eu entender o que está com problema, eu preciso entender o que é normal. Uma vez que eu defino o que é saudável e o que é normal, eu consigo ver o problema quando, inclusive, aparece num estado que o paciente, o nosso atleta, nem sente que vai ter uma lesão. Porque a termografia é altamente preventiva. Então, você consegue detectar alterações com muito tempo antes, né, do sintoma. E por isso você pode ter intervenções que podem eliminar exatamente o problema. Agora, a gente está vendo frontal, a gente vê para trás no corpo, vamos ver lateral. Aqui está o nosso atleta. Lateral, vocês podem ver aqui, né, que temos umas áreas mais vermelhas, certo? Áreas mais vermelhas são mais quentes. Normalmente, são as áreas mais côncavas, né? Então, por exemplo, se você está aqui, você está mais quente. Isso faz parte, né? Então, áreas côncavas normalmente são mais quentes. E também podemos ver isso na coluna, né? Vocês podem ver que na coluna ele fica mais quente. Por quê? Porque a área da pele fica mais perto e ele não radia o calor para fora. Então, ele radia um pouco mais para dentro. Aí, retém um pouquinho de calor. Então, isso é normal. Também, qualquer parte da pele que está em contato, lógico, vai ter um calor. Então, por exemplo, como ele está com a axila aqui, ele está levantado, a gente pode ver que onde ele tocava a pele, né, aqui com as mãos, estava mais quente. Então, faz sentido, eu espero, né? Espero que é óbvio, para mim é muito óbvio. Agora, observe que temos umas áreas mais frias. Na verdade, na termografia, a gente não usa esse termo. Frio e calor não é um bom termo para descrever uma imagem térmica. A gente usa o termo de hiperradiante para o que é quente e hiporradiante para o que é frio, tá? Então, a partir de agora, eu vou usar esses termos. Então, não fiquem estranhados, né? Entendam que hiporradiante, por que estou falando deste termo? Porque estou falando de radiação, né? E a radiação está emitida do corpo do nosso atleta. Então, a área hiporradiante é uma área mais fria. E quais são as áreas hiporradiantes? Vamos ver. O bumbum está bem frio, né? Por quê? Porque lá nós temos mais acúmulo de gordura, certo? Então, onde você tem gordura, a gordura é isolante térmico. Então, ele não vai deixar o calor da mitocôndria que ele está saindo
dentro do nosso corpo aparecer. Então, nós vamos ter uma área e por adiante temos mais gordura. Também, quanto mais distal um membro, mais frio fica. Por quê? O core é sempre mais quente. Quanto é mais quente? O cérebro, né? O nosso organismo precisa preservar a temperatura do cérebro primeiro e depois tem que preservar o core. Então, o restante, ou a circulação, ela é mais afastada, então não esquenta tanto quanto no core, ok? Então a gente consegue entender porque o pé, o dedão do pé é o ponto mais frio que nós temos, né? E aqui quase não podemos ver. Quando a gente não pode ver coisas, sabe qual é o nome disso? Amputação térmica. A gente chama isso de amputação térmica quando a gente não enxerga. Mas tem como enxergar essa informação. Simplesmente tem que ajustar o quê? Aquela paleta de cores. Aí vai aparecer. Então, aqui estamos. Já mostrei aqui do lado. Vamos ver também do outro lado o que está acontecendo. Então, neste caso, eu estou colocando este rapaz numa situação um pouco posição diferente. Então, as mãos dele estavam assim. Depois levantou, por isso que está mais quente na axila. Né? Como vocês podem ver. E aí, o que vocês acham? Ele é bem simétrico, né? E temos algo que nos preocupa neste caso, certo? Então, vamos agora ver o que está acontecendo aqui na literatura. Então, a termoanatomia é muito importante para você desvendar a questão de como você pode interpretar a termografia. Tá? Então, nesse trabalho aqui, que foi o Eduardo Borba, uma referência, né, na esportiva no Brasil, ele tentou analisar a termoanatomia e ver como que a gordura subcutânea pode afetar a temperatura superficial da pele. Então, eles fizeram os estudos, né? E a conclusão, não vou entrar na análise do artigo todo aqui, a conclusão foi que as camadas de gordura subcutânea estão correlacionadas de forma negativa com a temperatura da pele. E aqui ele fez, né, umas imagens, vocês podem ver. Temos diferentes atletas, homens e mulheres, né? Por quê? Porque ele queria analisar, né, os diferentes níveis de gordura que cada um tem, dependendo do sexo. Então, a gente entende que onde temos gordura subcutânea, nós vamos ter uma temperatura diminuída, né, na superfície da pele. Bom, então aqui é o artigo, né, falando sobre o efeito da gordura, né, corporal e do gênero na distribuição da temperatura corporal. Então, a gente tem diferença. Então, se você é um atleta que trabalha com masculino e não com feminino, você pode, né, analisar isso de uma forma, mas as mulheres têm umas questões diferentes, porque elas exibem valores mais baixos de temperatura superficial do que os homens no tronco, né? Membros superiores e inferiores, quando está, né, comparando a porcentagem da gordura de cada gênero. Então, conforme você tem uma pessoa, né? Então, essas aqui são as avaliações que eles fizeram, né, na pesquisa, quais áreas eles avaliaram, todo, né, as partes expostas, ou partes dos membros superiores, inferiores, e também a parte frontal aqui, né, comparando isso. Então, o resultado foi, né, que homens têm uma distribuição diferente das mulheres, devido à porcentagem da gordura de cada gênero. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que entender. Que o seu paciente pode ser a questão de gênero, pode ser outras também, né? A estrutura, a genética, tudo isso são fatores que podem influenciar. O que não vai ter mudança aqui é como você vai interpretar isso em relação com o que você está vendo, mas que tem diferenças, isso sempre vai ser um fator que você tem que considerar. Mas, se você tem uma lesão, assim que vai acontecer. Então, dá para ver agora como que há uma imagem assimétrica. Este aqui é um joelho, né? A gente pode, qual joelho está saudável?
aquele que está mais frio. Por que o joelho está mais frio? Porque é uma área com pouca vascularização. Ela tem uma paleta, né? Patela, desculpa, tem uma patela muito perto da pele e por isso é que ela parece mais frio. Então a gente consegue ver exatamente uma área bem redonda onde está a patela. Ao outro lado, a gente tem uma lesão. E uma lesão com, né, inflamada, área de inflamação. Então, a gente usa esse círculo, como vocês podem ver, para poder mensurar a temperatura, e isso está aparecendo no canto superior desta imagem, onde o EL significa elíptico, né? Nós temos o círculo 1, que é a parte do joelho sem problema, e nós temos o círculo 2, que é onde temos a lesão. Então, observe, né, que a temperatura de um é 26 graus, a temperatura do outro é 31 graus. Ou seja, uma diferença entre os dois de 5 graus. Como vocês podem ver, tudo isso está na própria câmera. Não precisa fazer nem cálculo. A câmera pode te dar essa informação na hora, dependendo do modelo que você vai ter, obviamente, né? Então, a gente pode ver que a diferença é 5,1 graus Celsius. Então, a termografia não é só visual. A termografia também vai te dar dados, tá? Então, a gente não faz aqui termoscopia. Eu vou te ensinar como interpretar isso de forma fácil. Você já entendeu? Já consegue entender o que você está vendo numa imagem térmica? Você está vendo cores, né, que representam uma coisa invisível, né, que é a radiação infravermelha. E você consegue ver também a temperatura. E é isso que a gente faz, é isso que a gente usa, né, na termografia. A gente consegue mensurar números. E para você fazer isso, precisa ter uma boa ferramenta e entender como você vai captar essa imagem. Não é nada difícil, é super simples e eu prometo para você, no meu curso, em 15 dias, você vai aprender a fazer uma análise da termografia e usar isso como grande diferencial para você, na sua profissão. Mas vamos voltar aqui então na nossa imagem. Como que eu consigo fazer tudo isso? Então, além de você captar a sua imagem térmica, né, na câmera térmica, você consegue extrair essa imagem para um software, onde neste software você vai conseguir fazer essas medições que acabou de ver aqui. Este círculo aqui nada mais é do que uma imagem que a gente consegue editar dentro do próprio software, que normalmente o fabricante nos fornece. Então, eu estou mostrando aqui para vocês a imagem original. Olha só. Então, tá vendo, podem ver aqui ó, o nome da marca, lá em cima o número da fotografia, a data que foi captada, né? E ainda dá para ver a própria perna. Se você clicasse na perna, opa, se você clicasse na imagem fotográfica, você ia ver que não aparece nada, né? Mas lógico, você vai ter a queixa do paciente, você vai fazer o contexto clínico, então você vai saber, né, pela descrição dele. Mas a imagem térmica revela para você sem nem tocar a mão, porque é remota, né, por distância. Você vai ver onde que está a gravidade da situação. Então, será que uma diferença de 5 graus é importante? Meu amigo, 5 graus é muita coisa. Então, para você saber, o normal seria 0,3. 0,3 é o limite do normal. 1 grau é muito. 5 graus é demais. Essa pessoa está sofrendo de muita dor neste momento, porque teve um trauma, obviamente, né? Então a gente tem que esperar isso passar, temos que fazer a habilitação e conforme a gente trabalha, essa temperatura deve começar a normalizar e ficar similar ao parse contralateral. Ok? Então, a gente tem como trabalhar nesta forma com a termografia. E agora eu vou te mostrar um outro trabalho também, se não me engano, do Eduardo Borba, onde eles mostraram e eles perguntaram: será que a termografia pode ajudar no diagnóstico de lesões musculares em atletas de futebol? Essa foi a pergunta
do artigo, um artigo original, que saiu um trabalho da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Tá? Então, aqui nós temos dois grupos. Esses dois grupos que ele criou foi um grupo de controle, né? E um grupo que eles fizeram uma intervenção mais... Na verdade, os dois fizeram intervenção. O grupo de controle fez uma intervenção muito leve, né? Então, eles realizaram atividade de baixa intensidade, que teve tipo uma corrida contínua com monitoramento de frequência cardíaca, com zona-alvo estabelecida entre 50% e 60% da frequência cardíaca máxima, ou seja, bem leve treino. Agora, o outro grupo, que realmente teve a intervenção mais pesada, eles fizeram 3 exercícios de musculação intensa, com 80% da carga máxima de cada atleta para cada aparelho. Então, eles forçaram na barra, né? Então, o que eles fizeram? Eles tiraram uma imagem térmica antes de qualquer atividade para todo o grupo, né? Todos nos dois grupos separados, mas eles tiraram essa imagem e depois desta intensidade do treino, tiraram uma outra imagem, que é o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui a coxa de atletas de antes e depois, no primeiro grupo, é a mesma coisa antes e depois no segundo grupo. Uma imagem que revela muito claro quem que teve mais carga de treino, né? Acho que é óbvio, né? O mais vermelho, ele teve uma atividade muito mais arante e o músculo gerou muito mais calor, né? Por causa da intensidade do esforço que teve. E a gente consegue ver isso nesta imagem. E também mensurar, não dá para ver aqui, mas claro que você pode mensurar o tamanho do esforço que foi realizado. E aqui eles compararam, né, um pouquinho a anatomia com a função, porque nesses trabalhos mais cedo, né, os primeiros trabalhos que foram feitos, isso é um trabalho de 2012, tá, gente? Não é um trabalho recente. Eles ainda estavam tentando entender a associação entre a anatomia e a função. Então, segundo a conclusão dos pesquisadores, o resultado do presente estudo sugere a possibilidade de utilização da termografia em conjunto com a CK, né, determinar a intensidade local das lesões musculares pós-treino. Como o CK é um marcador bioquímico que não é capaz de determinar o local da inflamação, né, ou da lesão, então a termografia pode entrar aqui, né, e ajudar exatamente a gente onde fica a lesão. Porque quando eu sei onde fica, eu posso ter uma intervenção muito melhor direcionada. Então, você usa CK no seu dia a dia? Então, será que não é melhor usar a termografia e poder ver onde exatamente é o problema? Porque a CK pode aumentar por causa de uma inflamação do dente. Quanto isso vai impactar o seu desempenho do atleta? Claro, não vai ser nada, mas não é o foco no seu caso. Você precisa ver onde ele está hiper adiante para você poder entender o que está acontecendo no seu atleta. Então, a conclusão deste artigo foi que o resultado do presente estudo sugere a possibilidade de utilização da termografia para, junto com a CK, né, determinar a intensidade local. Agora, a termografia apresenta um bom potencial para auxiliar no diagnóstico de lesões musculares em atletas de diversas modalidades. São aqueles que pegaram só atletas de futebol, mas isso pode ser ampliado para N outras modalidades. Então, se isso funciona nas pernas, funciona nas mãos e qualquer outro lugar que a gente treina, né? Então, a termografia tem uma correlação muito boa. E vocês podem ver aqui, né, na perna do atleta, que provavelmente foi do grupo 2, que realmente fez o esforço de 80% da carga. Nós temos uma área hipertérmica, né, hiperadiante, onde exatamente é a parte do músculo que foi treinado. Então, a termografia vai ajudar você a entender como que é a distribuição da temperatura
na superfície de pele, revelando onde você teve uma carga maior de treino e, consequentemente, se isso foi além do limite do treino, que é o grande X da questão, você consegue entender este limite antes. Se ele passou este limite, você tem como saber e entrar com uma intervenção para evitar a lesão dele. É assim que funciona. A gente consegue prevenir o problema que o nosso atleta tem quando a gente pode usar a termografia desta forma, detectando as alterações depois de uma intervenção e monitorando ele em tempo hábil. Se você não tem um software muito sofisticado, você pode fazer isso de forma manual. E, pasme, você consegue usar vários instrumentos para isso aqui, que cabem literalmente no seu bolso. Então, a termografia pode ser um divisor de águas com sua realidade, como uma ferramenta que é fácil para qualquer um entender. Então, se você é do departamento médico que vai entender a termografia, é só olhar a imagem. É autoexplicativa. É muito fácil você interpretar uma imagem térmica. Não tem uma complicação básica. Se você entender o que significa nas cores, se você entender que para você tem que captar uma imagem de uma forma sistemática, como eu ensino na minha metodologia, a termografia é a coisa mais simples do mundo. Você vai falar, como que eu não tinha esta solução antes? Eu juro para você, eu já vi as pessoas falarem isso. Divisão de água. A termografia mudou completamente a visão. Então as pessoas viraram melhores profissionais, conseguindo redução de lesões muito grande. E o que um departamento médico no clube quer? É isso. Não ter atleta no departamento, esvaziar esse departamento. Claro, não estou falando para quando você vai ter uma lesão, né? Estou falando para quando você vai precisar, né, controlar a carga do treino para não ter uma lesão percorrente, porque você passou o limite do treino para você atingir melhor performance e teve o contrário. Por quê? Porque a gente precisa, né, chegar no limite do treino, mas a gente não pode passar esse limite do treino e aí você vai ter lesão. Então, como que se faz isso? Eu calculo o modelo matemático que já existe. Sim, ok, mas isso não é a individualização do seu atleta. Porque eu tenho uma estrutura, você tem outra, seu atleta tem outra. Então, você não pode usar uma receita para todo mundo. Você tem que individualizar esse treino. E como você vai fazer se você não tem a termografia na mão? Se você não pode ver quando ele chega no limite e em tempo real você vai falar, poxa vida, eu preciso fazer uma intervenção para evitar a lesão. Você não tem um controle disso, não? E é uma coisa simples para você ter. Perfeito? Gente, eu acho que nesta primeira aula que estou fazendo aqui no canal, expliquei bastante sobre esta questão. Vamos recapitular um pouquinho, entender que para você usar a termografia, você precisa ter uma câmera, quando melhor, obviamente, sempre, né, um benefício grande, mas também, né, é importante você poder ter esta visão, poder mensurar de forma confiável. Tá? Agora, o que mais a gente viu? A questão da termoanatomia. Você precisa ter uma anatomia, entender a anatomia normal do seu paciente. O que seria normal? Para poder enxergar o anormal. Aquilo que vai ajudar você a interpretar se a pessoa precisa, né, ter um descanso, ter um tratamento específico de calor ou de frio. Então, para você decidir essas coisas, tem que ter uma ferramenta que vai te revelar. E a câmera térmica é essa ferramenta. Ok? Então, me segue no canal
para você sempre ficar atualizado com os novos vídeos que vamos mostrando, explicando aos poucos a termografia. E se você quiser saber mais sobre opções de câmera térmica, você pode entrar em contato com a Poliscan e a equipe vai te ajudar a entender melhor as opções que temos. Existem opções bem em conta para você poder colocar isso na prática amanhã. Ok? Muito obrigado e volta aqui porque vai ter mais conteúdo bacana na termografia que vai te ajudar a melhorar a sua carreira. Ok? Muito obrigado, pessoal. Vamos se ver.